principal erro que costuma cometer na hora que ele assina o contrato de financiamento? O consumidor não erra ao assinar o contrato. Infelizmente, quem erra é o banco, doutora. Por quê? Por que eu digo isso? O consumidor, quando ele vai buscar é por uma necessidade, é em busca de uma condição melhor de vida, de estrutura. Então, assim, eu não posso dizer que o consumidor ele erra ao buscar, porque, inclusive, ele não tem condições de alterar nenhuma daquelas cláusulas ali. Agora, o direito não assiste aos que dormem. Então, se ele verificou que houve um erro, procura uma solução. Primeiro, procura um advogado especialista, conversa, explica a situação, leva o contrato, guarda toda a documentação, todos os recibos de pagamento, tudo que foi feito, porque aquele contrato ali, todas aquelas provas, elas são importantes para o ajuizamento de uma ação. Não se trata de um pedido para baixar parcelas, sabe? É, na verdade, de readequar aquele contrato aos patamares legais, conforme o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente traz essa realidade para o processo de financiamento e busca o amparo judicial para repor esse contrato aos patamares legais. Ao que determina, por exemplo, ao nosso Tribunal de Justiça da Bahia, que seja vinculada naquele contrato, por exemplo, a taxa de juros do Banco Central. Porque já está pacífico aqui. Agora o problema Eu ia até te perguntar quais são as provas que são válidas na justiça para que o consumidor dê a entrada, doutora. Isso, às vezes, eles pensam é somente o contrato que ele assinou. Quais são os documentos que é importante ele guardar? necessários. Primeiro, o contrato, né, que foi assinado é importantíssimo, porque ali constam as cláusulas do contrato, tudo que ele pactuou ali, o valor do carro, o valor da entrada, o valor da taxa inicial. Se ele tiver, por exemplo, a taxa que foi ofertada, um panfleto, qualquer documento que comprove que foi ofertada uma taxa, esse meu cliente, por exemplo, que eu citei aqui como caso prático, ele recebeu no e-mail uma solicitação, uma oferta e uma solicitação de visita à concessionária. Ele foi à concessionária. A taxa inicial era de 1,76. A taxa final praticada foi praticamente o dobro. Então, assim, e a taxa do Banco Central era menor ainda do que a taxa ofertada. O que nós estamos discutindo no processo, inclusive, é que seja determinada a taxa do Banco Central, que é a menor taxa, que tem que ser o que é mais favorável para o consumidor. Então, a oferta, o contrato, o pagamento das parcelas que foram realizadas, né? Toda a documentação, a cópia do documento do carro para a ajuizamentação a gente precisa também, documentos pessoais, né? RG, CPF, CNH, comprovante de residência e, deixe-me ver, doutora, se houve alguma alteração também no veículo, aí a gente também junta, se houve benfeitoria, se houve tudo que for necessário. Agora, o mais importante é o contrato, a oferta, o pagamento das parcelas e daí os documentos pessoais. E é válido também para quem adquire o imóvel também no caso de financiamento? Ou existe alguma mudança? Não, na verdade, o válido também a gente precisa do contrato de financiamento. O que difere, na verdade, da questão do financiamento de veículo e do financiamento de imóvel é o tempo. O tempo, na verdade, o lapso temporal do contrato interfere muito na questão dos juros de um contrato de imóvel. Um outro ponto que a gente pode abordar em relação ao contrato de financiamento de imóvel é que a grande maioria ele está abaixo de 1%. Então, ele está abaixo do que está estabelecido realmente no Banco Central, a taxa do Banco Central, porque também preconiza, o Banco Central ele também traz de cada banco, cada instituição financeira, uma taxa média de mercado para aquela aquisição de imóvel ou de imóvel, no caso, que é um veículo. E, doutora, qual a orientação que você deixa para as pessoas evitarem os problemas futuros com os bancos? E também gostaria que você falasse da importância deles procurarem orientação jurídica
antes até mesmo de fazer o financiamento? Olha, doutora, é preciso entender, na verdade, né? A gente não tem como fazer uma análise de uma fase, como eu diria, uma fase cognitiva, né? Sem ver o contrato. De fato, não são todos os contratos de financiamento que possuem irregularidades. Eu já vi contratos de financiamento com o padrão perfeito, dentro das normas legais, e eu não tive como judicializar, porque não tinha nada de irregular no contrato. Então, é raro, mas acontece. Antes de buscar o contrato, eu aconselho a pesquisar. Pesquisar taxa, pesquisar condições de pagamento, pesquisar parcelamento. Uma coisa que eu não aconselho a ninguém, porque isso aí é uma venda casada, é a chamada parcela balão, que é um financiamento que a taxa, a parcela fica um pouco menor, mas ao final do contrato ele tem que pagar o valor de 30% do valor total do bem, ou seja, a última parcela do contrato, as parcelas ficariam em torno de R$ 2.000, aí eles colocam a parcela 1.500, mas no final do contrato o cliente tem que desembolsar 30 mil, ou então ele entrega o carro dele como parte do pagamento, o banco, a concessionária quita o carro com essa parcela balão e ele fica obrigado a comprar o carro novamente na mesma concessionária. Isso é venda casada. Isso é ilegal. Com certeza. É um absurdo, né? Mas isso acontece muito em várias concessionárias que possuem, inclusive, financeiras próprias, né? Ligadas a grandes bancos também, mas é um abuso que induz o consumidor. O consumidor entende, eu estou tendo uma vantagem, eu vou daqui a 5 anos, eu vou ter o direito de trocar de carro. Eu teria que pagar uma parcela de 30 mil reais, mas não, eu não vou pagar. Não, ele vai pagar, ele vai perder. O carro dele que estava avaliado em, 50 mil, porque deprecia muito, né? Ele vai vender por 10 mil. E por quê? Porque o carro dele vai pagar aquela parcela. E aí ele vai ter que refinanciar aquela dívida de novo. E aí ele vai ficar nesse loop de financiamento a vida inteira e trocando de carro na mesma marca, o mesmo modelo praticamente, sempre ali naquele reduto, E digamos assim. vai virando uma bola de neve, né, doutora? E nunca Vira uma bola consegue de neve. sair, né? Nunca, nunca. É a mesma coisa de um contrato, acho que chega a ser pior de um contrato de agiota. Paga juros a vida inteira e nunca sai do lugar, e nunca. Enfim, é muito difícil. E o consumidor, quando ele não tem esse olhar, ele não consegue entender que aquilo ali é errado, que aquilo ali é ilegal, que é abusivo, que é extorsivo, que é oneroso demais, porque ele tem a necessidade de ter aquele bem, entende? Então ele é induzido a ele. Então eu não digo que o consumidor ele erra ao assinar o contrato. Ele não tem como, ele não tem escolha, entende? E a gente vai para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas. Nós temos perguntas aqui, quem está ao vivo com a gente. Temos também o pessoal aqui pelo site também, que está acompanhando. Eu vou começar o pessoal que está aqui com a gente no Instagram. A gente tem a pergunta enviada pelo chat do Grupo Jurídico do Wagner. Ele é da Bahia. Doutora, nesses casos, esse índice de financiamento, existe alguma rapidez dessa liberação de processo ou demora para esses créditos de compra? Obrigado. Eu não entendi muito bem a pergunta. Ele quer saber a duração média de um processo, é isso? Acredito que ele quer saber a duração da liberação, né, do processo, quando se pede o financiamento, né, a demora de ser aceito a linha de crédito ou não. Acredito que seja essa a pergunta. Não existe um prazo específico, né? A gente não tem como precisar qual prazo, quanto tempo demora. Principalmente se for processo judicial, porque nós temos demandas, depende de citação, depende de despacho processual. Um processo hoje, por exemplo, nessa esfera de ação revisional e ação de busca e apreensão dura em média 1 ano e meio, 2 anos, mas a gente não tem um prazo específico, eu não tenho como prever, né? Às vezes demora mais, às vezes menos. E tem a outra pergunta aqui, que é enviada pelo chat, da Tatiane Alves, de São Paulo. Ela mandou lá, doutora, fazer uma simulação antes
é bom para conseguir melhores taxas na hora de solicitar? Sim, sim, é importante fazer uma simulação. Eles, você consegue vislumbrar. Eu não acredito que essa simulação ela seria uma simulação engessada, mas também serve como meio de prova no caso de um ajuizamento de ação posterior, caso depois do final foi ofertada uma taxa, por exemplo, de uma modalidade de contrato, e depois foi praticado outro, isso já serve também como prova, é muito bom, mas não vincula também necessariamente para a aquisição do veículo, mas é importante, eu considero importante sim. E a gente tem a pergunta da Juliana aqui, que está pelo site com a gente, de São Paulo. Juliana está mandando boa noite. E ela está falando assim que ela financiou um imóvel pela tabela Price. E parece que o saldo devedor nunca diminui. Ela queria saber se isso é legal e se dá para pedir na justiça uma revisão de mudança para o sistema SAC. Então, a gente precisa analisar o contrato, especificamente desse contrato de financiamento dela. De fato, é como eu informei antes, né, no início, o que onera muito o contrato de financiamento, eu não aconselho ninguém pelo financiamento Price. De fato, o saque ele é mais vantajoso para o consumidor e a sensação de que não está diminuindo, né, no financiamento é por conta do lapso temporal, né? Ela provavelmente deve ter financiado aí em 360, 420 meses, que é o comum, né? Que hoje é o que cabe no bolso do brasileiro. Infelizmente, a grande maioria financia o imóvel próprio nessas condições, mas aí eu preciso, de fato, analisar o contrato. Vale a pena a gente tentar discutir e solicitar a alteração do banco, principalmente se houver alteração da modalidade, né, do financiamento, se houver comprovação de irregularidade nessa taxa, né, nesse contrato. Doutora, eu vou aproveitar o ensejo. Houve uma situação que aqui na Bahia, por exemplo, que foi um determinado banco, ele financiou o imóvel do meu cliente à época, e desse cliente a gente conseguiu êxito nessa ação, porque ele trouxe o financiamento, deixa eu lembrar aqui exatamente que já tem um tempo esse processo. Ele comprou o imóvel, recebia o salário através dessa conta, ficou tudo vinculado. Ele fez seguro de vida, cartão de crédito, aquela toda a venda casada. E aí o banco financiou o imóvel dele. Pronto. Nessa negociação, quando ele estava vinculado à empresa, ele foi demitido, né? E deixou de receber salário através dessa conta bancária. Ele não tinha mais salário. As parcelas eram debitadas, tinha crédito na conta de limite de cheque especial, tinha cartão de crédito, tinha tudo. O banco retirou todos os serviços dele, cancelou tudo, o cartão de crédito, porque ele deixou de receber o salário e tinha taxas altas. O financiamento era descontado, a taxa que foi praticada no contrato era de 7% ao ano. A taxa que o banco passou a aplicar no contrato, como saiu do débito em conta, porque não tinha mais como debitar, passou a ser 12,5% ao ano. Aí se tornou abusivo, né? Exatamente. Então, onerou muito o contrato dele. E as taxas, aí começou a juros sobre juros das parcelas. E aí, nessa ocasião, ele foi notificado da mora, só que ele foi sagaz e aí nos procurou e a gente ajuizou a ação pedindo a manutenção do contrato, porque não tinha previsão contratual dessa alteração de taxa. E outra, nós conseguimos comprovar judicialmente que todos os serviços que foram vendidos à época foram considerados venda casada e ele teve o ressarcimento desses valores. E melhor, como esse processo ficou sub júdice muito tempo, o banco acabou aceitando fazer um acordo, ele acabou quitando o imóvel com mais de 40% de desconto do valor real da dívida. Então foi muito Porque bom. um processo desse também é demorado, né, doutora? Muito, muito demorado. É um processo realmente complexo, principalmente quando se trata de processo de imóvel.
O de veículo ele é mais simples porque são 60 meses, são poucas provas. O contrato de financiamento de imóvel ele é muito extenso, são muitas cláusulas, é um processo muito mais complexo. Inclusive, eu tenho a pergunta aqui do Carlos de Belo Horizonte, ele mandou pelas redes sociais para nós. Ele fala que foi para aprovar o financiamento do carro dele, foram embutidos seguro, título de capitalização que ele não queria. E ele até mandou a pergunta se tem como recuperar esses valores na justiça, entrando com uma ação, e se é possível. Sim, é possível sim. Eu não sei se o carro dele já está quitado ou não, mas o Código de Defesa do Consumidor ele prevê um prazo de 10 anos para você discutir isso em juízo. O seguro prestamista ele é ilegal, é venda casada, todos os demais encargos que foram inseridos no contrato dele, ele tem o direito, inclusive em dobro, porque o Código de Defesa do Consumidor diz que os pagamentos que forem feitos as cobranças que forem feitas de forma ilegal, elas são devidas em dobro, devem ser ressarcidas em dobro e corrigidas, né? Mas isso aí também a gente precisa discutir em juízo, é o que está na lei, não é o que pode ser definido, né? A gente não trabalha com advogado é atividade meio, não é atividade fim, né? Mas está na lei, Sim. então a gente tem que informar os nossos clientes. Mas é direito do consumidor, sim, discutir todas essas cláusulas, independente do tipo de financiamento e se já está quitado ou não o imóvel, se ele tiver o contrato, se ele tiver a comprovação que ele pagou tudo isso, ele tem o direito de ser ressarcido. E a Michelle está mandando boa noite também, falando que é um tema bastante interessante e parabéns pela entrevista. Obrigada, Michelle, por estar acompanhando aí a gente. O Franquides também mandando palmas aí, parabéns pela entrevista. Obrigada. E eu vou para a pergunta do Marcos, que veio do Paraná, doutora. Nossa. Ele fala que devido a atrasos de um imóvel que ele financiou, ele queria saber se esse imóvel pode ir para leilão extrajudicial direto, sem passar pelo juiz, ou se tem como ele pagar os atrasados com uma ação judicial, se seria possível. Somente os atrasados. Repete, por favor, que eu me perdi aqui. Ele está devendo muito, né? Ele está devendo, ele está com algumas parcelas atrasadas e ele queria saber se o banco ou a instituição pode entrar com um leilão extrajudicial sem passar por um juiz. E se tem como, se dá tempo, né, para ele entrar com uma ação judicial requerendo aí para pagar somente as parcelas atrasadas. O banco também tem que constituir a mora, no caso, a notificação extrajudicial, mas ele pode sim enviar o processo, enviar o imóvel para leilão e ele ser surpreendido com uma emissão de posse, uma terceira pessoa que comprou o imóvel, pode arrematar o imóvel e ele ser obrigado a desocupar. Ainda que ele discuta depois, isso em juízo, se houve ou não irregularidades, ele já perdeu o imóvel, perdeu a casa dele e a gente tem casos aqui. Eu, inclusive, até atuo também nessa área, né? Aqui em Salvador e região metropolitana, com relação a essas ações de leilão. Mas aí é uma questão para outra live, porque é um assunto até extremamente complexo, mas a gente vê aqui na prática que quando o imóvel ele é arrematado no leilão extrajudicial, o comprador de boa-fé não pode ser prejudicado. Aí o comprador de boa-fé entra com a emissão de posse e o devedor, no caso, que estava com algumas parcelas em atraso, ele é obrigado a desocupar o imóvel. É bastante complicada essa situação, né? Porque acaba indo para leilão sem mesmo ele conseguir resolver na justiça, né? Isso acaba acontecendo, né, doutora? Mas quando a gente vê que está no leilão, por exemplo, isso aí é uma questão que a gente atua de acordo também, juntamente com o meu cliente. Eu sou muito, nos meus processos, eu busco dar um atendimento humanizado. Eu costumo dizer aos meus clientes que nós estamos trabalhando em conjunto, que o problema deixou de ser dele e passou a ser nosso, mas continua sendo nosso. Então eu digo, vamos trabalhar, nós agora formamos uma equipe. Então, tanto os casos de imóveis, de financiamento de imóveis, como os casos de financiamento de veículo, a gente monitora o tempo todo. Porque se houver uma ação
Por exemplo, eu tenho uma ação revisional de imóvel e aí o banco emite e manda o imóvel para o leilão, o banco já foi citado da ação revisional, mas ainda assim ele coloca o processo no Eles leilão. mandam. E aí o meu cliente, daqui que você prove o seu direito, que você consiga uma resposta do judiciário, já perdeu bem, o consumidor já perdeu todo o patrimônio, e, inclusive a família ficou desassistida, porque muitas vezes é um pai de família que tem filhos, tem esposa, e se vê sem condições, sem ter onde morar, até porque a lei determina que seja desocupado em 30 dias. É verdade. E a gente tem a pergunta da Renata, de Salvador, a Renata aqui mandando boa noite. Ela disse que ela fez uma portabilidade de um financiamento, mas o banco antigo demorou de dar a baixa e acabou cobrando um valor duplicado. E ela pergunta se há uma chance de ela entrar com alguma ação de dano moral, porque o nome dela foi parar no SPC. Entendo que sim, porque na verdade aí foi uma má prestação de serviço. O banco ele deixou de cumprir com a obrigação, né, no caso. De acordo com o relato dela, o banco tem por obrigação e tem prazo realmente para cumprir, eles geralmente pedem 5 ou 10 dias, 15 dias, mas a consumidora, a senhora Renata, ela ficou prejudicada, né? E o fato de ter tido o nome dela inserido no cadastro de pessoas inadimplentes gera sim o dano moral, vai além do transtorno, não é um mero aborrecimento. Houve um dano efetivo à honra dela, né, no caso, e buscou regularizar o contrato, mas por erro do fornecedor, do prestador de serviço, teve que amargar esse dissabor, no caso, né, de ter o nome dela sujo, né, como a gente costuma falar. Com certeza, doutora. E eu tenho uma pergunta aqui da Marina, ela é de Feira de Santana, está ao vivo com a gente, mandando boa noite pelo site. Boa noite, E ela está Marina. mandando aqui no chat, ela manda que, na prática, o cliente economiza mais em optar pela portabilidade ou pelo refinanciamento com o próprio banco? Então, são situações totalmente diferentes, né? A gente precisa analisar também com relação ao que cada banco está ofertando, né? No refinanciamento, o que nós temos na prática, o que eu presencio aqui muito é o seguinte: faltam 30 parcelas, mas eu tenho 5 atrasadas. Dessas 30 parcelas, a gente vai ter um valor de, digamos assim, são 30 parcelas de 1.000, né? Para ficar um valor redondo, e 5 parcelas atrasadas. Essas 5 parcelas atrasadas com juros que o banco já vai inserir, né? Que são juros de mora, vai passar a ser R$ 7.000. Isso se ele não ajuizou a ação de busca e apreensão, porque se ele ajuizou, ele vai inserir custas e honorários advocatícios. Ou seja, vai tornar o contrato muito mais oneroso. Aí essa cliente que estava devendo 35 mil vai refinanciar 48 mil. Normalmente é assim. Entende? Então, assim, não é vantajoso para o consumidor. Aí ele vai imaginar, mas eu vou financiar 48 mil em 60 vezes de novo. Vai dividir. A parcela que antes era R$ 1.000, agora vai ficar 800. Mas ele, ao invés de pagar em 30 meses, ele vai pagar 60 meses. Ao invés de fechar em 2 anos e meio, ele vai fechar em 5 anos. Ou seja, ele vai passar mais tempo pagando aquele financiamento. E é por isso que os bancos lucram tanto. Com certeza. E eu tenho a pergunta aqui do Antônio, que é de Ilhéus, na Bahia. O Antônio, ele manda boa noite e ele pede desculpa por ele sair um pouquinho fora do tema, mas ele queria saber se os bancos ainda empurram os contratos de empréstimos para os aposentados sem pedir. Claro que sim, né? A gente tem visto isso aí no nosso noticiário, que isso acontece muito. Inclusive, os consumidores, quando veem os valores nas contas, né, acham que receberam. Eu aqui tenho inúmeros casos de consumidores que recebem os valores sem ter solicitado e acabam gastando aquela quantia e aquele saldo devedor, ele passa a ser eterno no desconto da aposentadoria. É ilegal, pode ajuizar a ação, pode procurar seu direito, que não tem respaldo, não. Inclusive, os contratos, eles não têm sequer assinatura. É bastante complicado, né, doutora? E eu tenho a pergunta também da Janaína,
que inclusive, por curiosidade, a Janaína, ela mandou pelas redes sociais, que também fugia um pouquinho do tema, mas eu falei, eu vou deixar para a doutora responder. Ela é de Vitória da Conquista, na Bahia. Ela disse que fizeram um empréstimo no nome dela, usando dados como um golpe. E ela queria saber se entrar com uma ação consegue anular essa dívida e responsabilizar o banco e pedir até mesmo danos morais, ou não, ela é obrigada a pagar essa dívida? Não, ela não é obrigada a pagar a dívida. O banco, ele é detentor do sistema de segurança. Nós não temos, nós consumidores não temos o controle do sistema de segurança do banco. Se ela foi vítima de uma fraude, de um vazamento de informação, de uma inconsistência no sistema de segurança do banco, ela tem o direito à reparação, ela tem o direito ao dano moral e ela não tem a obrigação de pagar. Claro que cada caso é um caso, a gente precisa analisar com detalhes essas informações, mas de acordo com o relato dela, ela tem o direito não somente à restituição do que foi descontado indevidamente da conta dela, mas ela tem o direito à indenização pelo transtorno, inclusive por ter sido exposta, né? Por ter sido ter seus direitos ali expostos do sistema do próprio, de quem detinha a obrigação de cuidar, né? Ela não tem a obrigação não e cabe sim uma ação civil e pedido de indenização. Doutora, a gente está chegando ao final da entrevista, inclusive a produção já me comunicou que a gente até estourou o tempo, mas eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos, suas redes sociais, para o pessoal que quer acompanhar o seu trabalho também, como pode estar fazendo. Meu nome é Maria Benedita, sou advogada aqui na Bahia. Meu Instagram é Maria Benedita _ADV, o arroba Maria Benedita _ADV, ou se botar Maria Benedita Nogueira Leite Primo, vai achar também, só tem uma. Meu telefone tem também no Instagram, meu telefone é o WhatsApp, 71DDD 988540544. Agradeço muito a oportunidade, gostei muito do bate-papo e quando quiser é só me convidar, adoro conversar. E, doutora, você gostaria de estar acrescentando alguma coisa que faltou a gente falar sobre o tema da entrevista hoje? Eu gostaria só de salientar que os consumidores, de um modo geral, sempre que tiverem qualquer dúvida com relação a qualquer contrato, a qualquer serviço, a qualquer situação que tenha vivenciado, né? Que procure uma assistência jurídica, que procure a defensoria pública, que procure um conselho, digamos assim. Eu estou sempre aberta, sempre que os meus clientes, as pessoas me pedem para esclarecer alguma dúvida ou outra. Claro que determinadas análises de contrato, elas necessitam de uma avaliação completa, maior, né? Exatamente. Aí tem uma consulta, né? Um beijo para minha querida Tassi, que está aqui, minha amiga, me acompanhando na live. Mas assim, eu sempre oriento, procure um advogado, procure uma pessoa que possa te dar a orientação, entendeu? Porque sem isso a gente não consegue fazer valer os nossos direitos, né? Com certeza. E, doutora, a gente vai para o quadro Falando a Verdade, que é uma pergunta específica para a doutora. E a pergunta é: o que o direito representa para você? A minha vida. O direito, na verdade, eu sou muito grata a Deus pelo conhecimento. Eu cresci dentro desse seio jurídico, com essa vivência. Eu, desde pequena, sonhava em ser advogada. Eu sempre me via de uma forma... Meu pai era advogado, meu pai atuou durante mais de 40 anos, servindo a sociedade como um todo, porque o advogado ele tem uma função social. Sem o advogado não existe justiça. Eu amo o que eu faço e eu fico indignada a cada injustiça que acontece, cada vez que eu presencio uma injustiça, eu fico indignada. A cada vez que eu consigo um êxito, um direito reconhecido de um cliente, eu vibro. Então, eu vivo o direito, eu luto pela justiça todos os dias. E eu sou muito apaixonada. Eu
sou muito feliz e grata a Deus por essa profissão e por Deus ter concedido a sabedoria, né, para enfrentar tantas adversidades e conseguir êxito em muitas delas, graças a Deus. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Bate-Papo Legal. Hoje a sua disponibilidade de tirar esse tempo e estar esclarecendo as dúvidas dos internautas que enviaram pelas redes sociais, pelos espaços jurídicos, pelo grupo jurídico, pelo site também, tanto dos espaços jurídicos quanto pelo site da TPFest e também do Três Pontas Urgente. Eu gostaria de agradecer a todo esse pessoal que está nos acompanhando também com transmissão pelo canal TPFest. Dizer também para a pessoa que quiser acompanhar a nossa entrevista e rever, só acompanhar na agenda TPFest também e no canal do YouTube, que vai estar disponível logo mais. E, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui e espero vê-la, doutora, com mais um tema aí dentro do direito bancário, porque é bastante difícil a gente achar especialista que apresente, né, essas dúvidas que a maioria da população tem, do consumidor tem, e consegue sanar assim tão rapidamente como foi a entrevista de hoje. Então, parabéns pela entrevista. Muito obrigada, doutora. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, me sinto lisonjeada em poder participar agora dessa família que é o Espaço Jurídico TPFest. Me sinto realmente grata pela oportunidade que me foi dada e estou à disposição sempre que precisar. Obrigada, Boa doutora. Noite. E para você que acompanhou a nossa entrevista, a entrevista foi com a advogada, a doutora Maria Benedita, do Instagram, @MariaBenedita, _ADV, segue nas redes sociais e acompanhe o trabalho da doutora. O programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite. Obrigada, doutora. A todos. Boa noite.